Que bom te ver por aqui. A bola da vez agora é o livro O Noviço, da lista UFO, vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. Na boa, é o livro mais tranquilo de todos os 5. Isso não quer dizer que você também não tenha que se nutrir de informações para chegar na hora da prova e fazer bonito, não é? Então vamos que vamos. Olha só, O Noviço. O livro inteiro vai girar em torno da figura do Carlos. Menino bom, não é não? É um típico personagem romântico, perseguido, que tá lutando pelo seu grande amor, que é a prima. Vai ficar com a prima, professor? Só pra você ver o rolê que vai ter dentro dessa peça de teatro do senhor Martins Pena. Vamos seguir um roteirinho aqui para ficar mais fácil para você digerir, entender o livro e, quiçá, ser aprovado na UFO, ou dá para Uberlândia, né não? Embora tenha outros campos em outras regiões de Minas Gerais, dessa universidade aí. Olha, o livro se chama O Noviço, o autor é o senhor Martins Pena. O nome completo dele é Luiz Carlos Martins Pena. Olha que louco. Inclusive, o protagonista do livro, né não? Xará do autor da peça. É, o Carlos. Tem algumas passagens do livro, inclusive, dá pra gente fazer uma espécie de comparação entre Martins Pena e a própria figura do Carlos. Então, professor, posso dizer que o Carlinho é uma espécie de alter ego do senhor Martins Pena? Em alguns momentos, sim, dá pra gente defender essa tese aí. Tá bem? Tá bem. O Martins Pena, ele é uma espécie de pai do teatro de costumes do Brasil. É isso mesmo, teatro de costumes. É ele que vai instaurar uma nova forma de fazer teatro. Até então, no território brasileiro, nós tínhamos o quê? Sobretudo, peças de caráter religioso. Nós tínhamos auto. Martins Pena, professor, ele vai instaurar uma outra modalidade dramática aqui no território brasileiro. Então acaba que é como se o Martins Pena, esse escritor, ele fosse uma espécie de embrião daquilo que vai ser o nosso teatro aí, o Nelson Rodrigues lá na frente, etc e tal, Ariano Suassuna, né? E a gente vai avançando. Bom, o livro ele foi publicado pela primeira vez em 1853 como livro, embora o livro tenha sido escrito um pouquinho antes, em 1845. São dados cronológicos aí para você que é mais CDF, que gosta da coisa certinha daqui, certinha dali, não é? Então isso pode te ajudar aí, certo? Qual que é o gênero literário? Esse livro é uma produção do gênero dramático, isto é teatro. Professor, o que faz o teatro ser o teatro? Na hora que você abrir o livro, baixa aí uma versão em PDF, qualquer versão em PDF vai ser útil para você, tá? Então não tem desculpa para não ler. Inclusive, tá me acompanhando aqui? Tá achando que o conteúdo tá sendo relevante para sua jornada enquanto aprovado? Pois é, dá aquele like, passa a seguir a gente aí, isso é sempre importante para quem está produzindo do lado de cá, ter um parâmetro para saber se o conteúdo está sendo bom ou não. Então, dá aquele like, já deu aquele like aí, bonitão, bonitona, não esquece não, isso é uma forma de dar um incentivo todo especial pro professor que tá aqui do outro lado, tá? Eu sempre não dava muita moral para as pessoas que falavam assim, dá um like, passa a seguir a gente. Agora eu vejo a importância disso. Por que isso é importante? Isso é importante para podermos sempre entregar o melhor possível para as pessoas certas no momento certo. E seja UFO, professor, vamos ser aprovados. A sua hora e a sua vez é agora. Bora pra cima, Landinho, bora pra cima. Então o livro é uma peça de teatro. O que faz um livro ser teatro e não uma narrativa como Cortiço, por exemplo? Olha, quando você bate o olho no livro, tem aqui, ó, o nome do personagem, a fala dele na frente. Tem o nome e a fala, o nome e a fala, né não? Carlinho, fala do Carlinho, né não? Emília, fala da Emília. Ambrósio, fala do... Então, nome e fala. Uma característica do teatro é o uso intenso do discurso direto. É, a presença de diálogo. Um fala, outro fala, um fala, outro fala. Inclusive o passarinho acabou de falar ali. Você viu? É. Outro argumento para dizer para você que esse livro é uma peça de teatro. As rubricas. Grande parte das rubricas que estão presentes nesse livro, elas estão entre parêntese e itálico. O que é rubrica, professor? São indicações variadas do teatro. Pode indicar tempo, espaço, comportamento, luz, enfim, atmosfera psicológica, um monte de informações. Tirou, ó, passou um passarinho lá atrás, você viu, né? Presta atenção no pulo do gato. Tirou todos os diálogos, ficaram para trás as rubricas. Rubricas são indicações variadas do teatro. Pode indicar tudo. Não adianta nem ser, eu vou decorar, é espaço, é tempo. Não adianta decorar, não. Saiba que são orientações diversas que foram feitas para quem? Para os atores e o diretor da peça. Eu não sei se você já percebeu, mas o teatro, o texto cênico escrito, ele não foi feito para você ler, e sim para ser transformado em ação
cênica, por isso que o teatro, né, o texto dramático vem de drão, do grego, que significa ação. Mais um argumento aí para você entender que esse livro é uma produção do gênero dramático. Qual que seria o outro argumento, professor? Se você, na hora que você abrir a peça, abriu, tá escrito assim, ó, comédia em 3 atos. A divisão em atos também é mais um argumento para provar que esse livro é uma produção do gênero dramático. Eu queria que você entendesse esse primeiro bloco aqui de informações como sendo uma introdução ao livro O Noviço, do Martins Pena. Depois vai ter outros blocos, outras aulas aí para você. Por isso que eu disse, passa a seguir a gente, porque assim dá para você acompanhar esse conteúdo que vai botar você dentro da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia. Inclusive, Uberlândia é a cidade onde eu moro, né? Dou aula em alguns cursinhos em Uberlândia, alguns pré-vestibulares importantes, em Goiânia também, com essas obras literárias aí. Eu já acompanho esse processo seletivo há quase 2 décadas, inclusive comecei a dar aula dentro da UFO, tá? No bloco da agronomia, dava aula no projeto social lá dentro, no ano de 2003, é isso mesmo, ano que vem, você já percebendo aí, em 2023, 20 anos aí que o Landim dá aula pra UFO. Bora lá, movimento literário, qual que é, professor? Então, deixei o gênero, você sabe que é uma peça de teatro, ó, discurso direto, uso de rubrica e a divisão em atos. Que são atos, professor? Ato é a subdivisão de uma peça de teatro. Um romance tem capítulo, uma epopeia tem cantos. Olha que interessante, são as subdivisões, certo? O passarinho tá voando, doidão lá atrás. Bom, movimento literário, qual é? É uma produção do romantismo. Isso, romantismo. Professor, o livro você disse que foi publicado como livro em 1853, não é isso? O romantismo brasileiro ele vai de 1836 até 1881, quando o meu primo Machado de Assis, ele vai lançar o livro que você conhece chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma bomba atômica. Muda um pouco o cenário literário brasileiro aí. Tá, mas professor, o que tem de romantismo dentro do livro O Noviço? Moçada, primeiro argumento aí pra você. Primeiro argumento. Você tem um personagem, que é o Carlos e a Emília. Eles são perseguidos por um indivíduo chamado Ambrósio, que está muito interessado em uma coisa chamada dinheiro. O Ambrósio, ali dentro do livro, é uma síntese da ganância, da ambição, das manipulações, de coisas negativas, é o Ambrósio. Inclusive, vou falar disso daqui a pouco. Ambrósio é baixo, Carlos é alto. São personagens maniqueístas aí, o pensamento maniqueísta dentro desse livro. Mas eu te explico isso melhor daqui a pouquinho. Primeiro, eu queria que você entendesse que o livro, ele tem um dos grandes temas dessa peça, O Noviço, é o tema amoroso. Tem um casal que vai ser perseguido, que vai ter o seu grande projeto, a vida amorosa. Eu quero ficar com você, minha prima, e você quer ficar comigo. E você tá percebendo que esse casal tem um obstáculo. Tá aqui o primo, tá aqui a prima Emília e o Carlos. Eles têm um obstáculo aqui no meio. Esse obstáculo se chama ganância do Ambrósio. E aí os dois vão lutar por justiça. Olha, é um valor nobre. Olha que interessante. Como eu disse pra você, o pensamento maniqueísta, o Ambrósio, o mal, o rebaixamento. E o Carlos, mesmo que o Carlos faça coisas um pouco equivocadas dentro da peça, é defendendo um nobre valor. O amor, a liberdade, o respeito, a justiça. Olha o tanto de valores que o Carlinho, um menino bom, sangue bom, não é não? Ele tá defendendo lá na corte do Rio de Janeiro. Olha que interessantíssimo. Então, você tem o pensamento maniqueísta, que é uma marca típica do romantismo. Esse casal injustiçado, que é o Carlos e a sua famigerada prima Emília. Professor, qual outro argumento que você me daria aí pra gente pensar que esse livro é uma produção que está associada ao romantismo brasileiro? Olha, se você observar, lá no miolo da peça, na verdade no primeiro ato da peça, o Carlos, em certo momento, ele vai fazer uma discussão de ordem nacionalista. Ele vai falar assim, eu, todo vestido, com farda militar, andando, e aí ele fala assim, eu vou morrer pela pátria, tudo sujo de sangue, de poeira. Ele está relativizando um pouquinho ali o conceito do nacionalista típico do romantismo. Olha que interessante. Então o romântico, ele está muito preocupado com o conceito de pátria. O Carlos ali dentro também, ele está muito preocupado com o conceito de pátria. Olha, se você for pensar, as obras do romantismo, elas são guiadas por altos valores, normalmente, grande parte delas. O Carlos, como eu te disse, ele está defendendo um valor, liberdade, o amor, a justiça, a honestidade ali dentro. Por mais que ele vá agredir lá dentro do seminário a figura de um religioso lá dentro, mas essa coisa ruim que o Carlos vai fazer, olha, na base da estrutura ali das ações do Carlos tem coisa negativa, mas ele está defendendo coisas de alto padrão, de alto valor. Olha, isso é o romantismo.
Inclusive, no final do livro, o Carlos vai poder casar com a sua priminha Emília. Olha que interessante, final feliz. Um casamento dentro dos valores católicos. Outro argumento, olha, casamento feliz, não? Final feliz, na verdade. O casamento dentro dos valores do catolicismo. Tudo isso vai mostrando pra gente o quê? São aspectos típicos do romantismo. Anota pra mim, por gentileza. O que, professor? Anota pra mim, por favor. A peça ela vai acontecer aonde, Landim? A peça vai acontecer no Rio de Janeiro. E anota pra mim, por gentileza, um detalhe importante. Esse livro, que é uma comédia, tá bem? Eu não falei pra você que era uma comédia, mas o livro é uma comédia, tá? Inclusive o subtítulo do livro tá escrito lá, uma comédia em 3 atos. Um argumento para você defender que esse livro é uma comédia tem um escritor francês, uma mulher, ele disse que por meio do riso corrigem-se os defeitos. A comédia, o objetivo dela é fazer você rir, né? Eu vou pegar algo que eu julgo como sendo equivocado na sociedade e eu vou colocar uma lupa ali, ó. Vou ampliar aquele defeito, no caso a ganância, a ambição do Ambrósio. Esse defeito ele vai ser insistentemente criticado dentro do livro. Então a peça, ela faz você rir, no fundo, para criticar algum valor que o escritor ele julga como sendo inadequado para o convívio social. Então a peça comédia, ela tem um objetivo pragmático, professor? Sim, as comédias no mundo grego, elas tinham uma função social, assim como a tragédia tinha uma função social que era educar o cidadão grego. É isso mesmo. Inclusive eu tive o privilégio de ir no teatro de Dionísio, lá em Atenas. Tá aqui a Acrópole, né? Aqui embaixo, bem aos pés da Acrópole, está ali o teatro de Dionísio. Nossa, lugar lindo, céu maravilhoso, nossa, incrível. E patrimônio histórico da humanidade aí fudido, né não? Coisa fina mesmo. Enfim, é uma comédia, por meio do riso, a gente critica algumas ações, alguns comportamentos, mas um argumento que você podia pensar. A comédia, ela sempre trabalha com temas do cotidiano, porque ela não quer mudar o cotidiano, ela vai pegar temas do cotidiano e vai escancarar esses defeitos aí. Tá, mas enfim, eu queria que você anotasse para mim, por gentileza, que esse livro é uma comédia de costumes. Professor, por que é uma comédia de costumes? Olha, é uma comédia de costumes porque o livro ele vai ser uma espécie de retrato da época. Quais são os hábitos religiosos vão ser mostrados, como é a justiça da época, então uma série de elementos históricos e sociais, como era o funcionalismo público, as relações familiares, pai, filho, o público, o privado. Então eu tenho uma espécie de, olha, uma fotografia de quê? Do contexto da época ali, da corte brasileira desse momento. Olha, se você acha que esse conteúdo está te ajudando, dá aquele like, que inclusive o like seu vai ser o combustível para que a minha pessoa possa produzir mais conteúdos de qualidade para você. Em outro bloco, eu passo pelo enredo dessa grande peça de teatro do senhor Martins Pena, para que você possa ser UFO agora neste ano. Pode contar comigo em sua jornada aí. Fechou? Muito obrigado pela atenção e até o próximo encontro aí sobre o livro O Noviço, da lista de obras literárias do vestibular UFO. Forte abraço.